Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus possa nos envolver. Desejo paz e luz a todos vocês, a todos nós. Meu nome é Elenir, eu sou voluntária dessa casa. E na noite de hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Honrar Pai e Mãe. Se todo mundo está me ouvindo, aí atrás também, por causa da chuva pode ter algum probleminha. Pode desligar, por favor, aquele ventilador? Tá tranquilo aí, gente? Então? Muito bem. Então, assim, olha, esse tema, né, honrar pai e mãe, nós podemos dizer assim, que ele é um ensinamento tão importante, mas tão importante, que ele consta nas 3 revelações que nós temos. Lembrando, a primeira revelação, né, vem com os profetas, com Moisés, que traz para nós os 10 mandamentos. A segunda revelação, já com a figura de Jesus, mostrando para nós a lei do amor. E a terceira revelação, o Espiritismo, né, como Consolador prometido. Então essa mensagem, essa advertência, vamos dizer assim, ela consta dessas três revelações. No Antigo Testamento, que uns chamam de a Bíblia de Jerusalém, o Velho Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 20 do livro Êxodo, né, esse mandamento, ele é tão interessante porque ele é o único mandamento que vem com um bônus. Ele vem com uma premiação, ou seja, ele vem trazendo uma recompensa para quem cumprir, porque ele diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então aqui promete uma recompensa para nós, é o único. Se a gente pegar os 10 mandamentos, nós vamos ver que é o único que dá essa recompensa é o mandamento honrar pai e mãe. E o povo hebreu, né, eles estavam em busca da terra prometida. Então para eles isso era muito significativo. Eles estavam em busca de uma terra onde eles viveriam bem, a chamada Canaã, né? Só que o Espiritismo, essa terra, né? Essa localidade que as pessoas estão indo, não é assim no sentido físico ou material. Essa terra prometida é no sentido de nós vamos caminhando, vamos galgando, né, a nossa evolução e vamos chegar num ponto onde nós seremos chamados de espíritos puros. Ou seja, nós estaremos vivenciando o reino de Deus. Nós estaremos no reino das bem-aventuranças, que todos nós procuramos, é que todos nós queremos, né? Então, é só fazer essa diferenciação. Os hebreus, eles iam em busca dessa terra prometida, mas que nós sabemos que é uma alegoria dessa condição espiritual que todos nós estamos predestinados, que um dia nós chegaremos lá. Então, no Velho Testamento, a receita para a nossa felicidade, a receita para a nossa alegria é honrar pai e mãe. Então vem, né, gente? Bem diante de Jesus, vem esse chamamento para todos nós. E no Novo Testamento, já com a vinda de Jesus, nós vamos encontrar também esse ensinamento. Vamos lembrar aquele jovem rico que procura Jesus e ele diz assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a eternidade? Aí Jesus fala para ele: mas por que você me chama de bom? Deus, somente Deus é que é bom. Aí ele pergunta: você conhece os mandamentos? E Jesus começa a relacionar os 10 mandamentos da lei de Deus. E dentre esses 10 mandamentos está o honrar pai e mãe. Então nós já vimos lá no Antigo Testamento, no livro Êxodo, nós vemos aqui nessa passagem de Jesus com o jovem rico, e no Espiritismo, na doutrina espírita,
está nesse capítulo 14, né, intitulado Honrar Pai e Mãe. Hoje nós vamos comentar um pouquinho mais precisamente sobre o item que fala piedade filial, que vai do item 1 ao item 5, que vai falar da piedade filial. Pois bem, hoje, honrar pai e mãe, né? É uma coisa que chama a atenção de todos nós, porque todos nós tivemos um pai e uma mãe, sim ou não? Sim. Não existe outra maneira da gente chegar a esse mundo se não for através de um pai e de uma mãe, né? E nós vamos procurar principalmente o significado, o que significa honrar. Porque pode vir, a gente pode pensar em várias coisas, mas qual o significado da palavra honrar? Então, procurando lá no dicionário, a gente vai ver que honrar diz assim: significa tratar com distinção, enobrecer, ou seja, tornar a pessoa nobre, enaltecer, glorificar. Olha como é interessante essa simples palavra. Honrar pai e mãe, eu vou estar tratando meus pais com distinção, né? O Evangelho, ele nos convida que a gente vá tratando pai e mãe de forma diferenciada, um tratamento com distinção. A gente vai pensar, nossa, mas você não conhece meu pai e minha mãe, né? Tem muita gente que pode falar isso. Não interessa. Eles deram oportunidade pra gente, né? A regra do Evangelho é a lei do amor. Ela não é, gente. É a lei do amor, a regra principal. E nós temos uma relação com o nosso próximo que nós devemos ter para com ele tolerância, paciência, benevolência, caridade. Nós temos que ter isso com o nosso próximo. Imagina o quanto isso, com mais rigor, que nós devemos ter em relação aos nossos pais. Aqueles que nos deram a vida, aqueles que não nos proporcionaram a condição de estarmos aqui nessa existência, trabalhando as nossas mazelas, porque ninguém aqui é santo, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Todos nós estamos nesse barco, num aprendizado maravilhoso e com a bênção da reencarnação que foi proporcionada por duas pessoas. Mesmo que o pai, ele só fez o ato e foi embora, nunca mais apareceu. E a mãe somente teve o filho e abandonou. Não importa, eles nos proporcionaram a vida. E era isso que nós precisávamos. Era só isso que a gente precisava, né? Então nós precisamos levar em consideração tudo isso. Sabe por quê? Porque os nossos pais são nossos credores. Nós devemos a eles. Independente de qualquer coisa, nós devemos isso a eles. O André Luiz, ele diz no livro, né, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20... ele menciona nesse capítulo 20 os 10 mandamentos. E ele faz a seguinte observação, ele diz assim: devemos sempre lembrar de que a nossa dívida em relação aos nossos pais é insolvável. Que significa, ela é tão grande que nós não conseguimos pagar. Porque nos deu a condição de estarmos aqui nessa existência, né? E tem muita gente falando assim, eu não pedi para nascer. Você não pediu não, você implorou para nascer, né? A necessidade de estar aqui, a gente implora, porque é uma oportunidade única que a gente tem. Imagina todo o cuidado que a espiritualidade tem que ter para uma encarnação, né? Bom, mas por que nós falamos que é uma dívida que nós não conseguimos pagar? Porque a oportunidade encarnatória, gente, ela é preciosa. Ela é fundamental, né? E nós só estamos aqui, como eu disse, porque um dia o nosso pai e a nossa mãe nos acolheram, nos receberam. Bom, só por esse fato deles terem dado a oportunidade, porque Buda fala assim, né? Se a nossa mãe quisesse, ela não teria, poderia não ter tido a gente. Então, se nós nascemos, é porque ela deixou, porque ela concordou. Então, só esse fato já é um motivo que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. E o que é honrar, né? O que significa isso? Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco a questão da piedade filial, né? Piedade que nós devemos ter em relação aos nossos pais. Como tratar nosso pai e mãe? Piedade filial é tratar com pena, com dó? Não é
propriamente isso, né? Significa assistir os nossos pais nas suas necessidades. Quando eles precisarem de nós, que nós estejamos lá, que nós possamos, mesmo que muitas vezes o filho não consegue amar o pai ou a mãe, porque tem lá seus problemas e nós sabemos que isso vem de outras existências, isso é normal, mas isso não quer dizer que a gente não deva honrá-los, tratar com respeito, com dedicação, com educação, com piedade, não piedade no sentido de dó, mas piedade no sentido da assistência que nós devemos dar a eles, né? E principalmente a pais e mães, né, aos pais com poucos recursos materiais, para esses que deve ser maior a piedade filial, para esse que nós devemos nos empenhar mais, né? E o que significa assistir pai e mãe? É cercá-los de atenção o tempo todo, ampará-los especialmente na velhice e quando é o momento que eles se tornam mais enfraquecidos, não é? É nesse momento que eles mais precisam da gente. Porque quando nós éramos bebezinhos, eles cuidaram muito bem de nós também. Então, nós podemos... Isso aqui está no Evangelho, tá, gente? Uma hora que você chega em casa, dá uma lidinha lá. É bem interessante esse capítulo. A gente pega algumas partes lá só. Então, nesse Evangelho, está falando lá que nós honramos pai e mãe quando nós trazemos eles para dentro do nosso lar e colocamos eles nos piores cômodos da nossa casa. Ou então, colocamos eles para fazer tarefas domésticas, ou até para cuidar dos nossos filhos. Isso é forma de honrar pai e mãe? São questões para que nós possamos refletir sobre elas. Porque a função do Evangelho é justamente isso, que nós possamos ver, olhar e refletir. Não, esse caminho não é para mim, eu não quero fazer dessa forma, né? Então, trazer para dentro de casa e ter esse tipo de atitude significa honrar pai e mãe? Com certeza não, né? O Evangelho nos esclarece que nós devemos cercá-los de cuidados, que nós devemos dar a ele toda a nossa atenção e proporcionar, lá está bem escrito isso, proporcionar até o supérfluo para eles, aquela doçura daquele supérfluo, sabe aquelas coisinhas assim de tratar com amabilidade, com respeito, com atenção e retribuir em tudo que eles fizeram por nós na nossa infância, eles cuidaram de nós, né? É verdade que muitas vezes os pais não são para os filhos que os filhos gostariam que eles fossem. Essa mãe não é a mãe que eu queria ter. Nem esse pai não é o pai que eu queria ter, né? E é verdade que muitas vezes os pais falham sim, que são imperfeitos. Então, eles não cumprem as obrigações que eles deveriam cumprir com seus filhos. Isso está cheio, nós conhecemos por aí, né? Mas até nesse aspecto, o Evangelho esclarece o seguinte, que não são os filhos que... os pais não prestam conta aos filhos. Os pais, eles prestam contas a Deus. Então, o filho não é julgador, não. Ficar com o dedinho lá apontando, você não fez isso para mim, que eu queria tanto. Você não cuidou de mim, né? E Deus, cabe a Deus censurar, punir, se for o caso, não aos filhos. Aos filhos deve-se honrá-los, honrar pai e mãe, né? Então é fácil nós relacionarmos assim as imperfeições do nosso pai e da nossa mãe, apontando aquilo que nós queríamos e que não nos deu. Mas isso convida a nós relacionarmos ao contrário. Em vez de nós ficarmos pensando naquilo que o nosso pai e a nossa mãe não nos deu, vamos pensar naquilo que eles nos deram, os benefícios que eles nos deram, a potencialidade que nós temos outro, talvez uma coisinha pequenininha, e nós esquecemos, nós colocamos sempre a parte maior, nós esquecemos da importância que é ter nos dado a chance da reencarnação. Porque, gente, vamos dizer assim, que a reencarnação, né, o motivo, o fato de nós estarmos aqui, é um diamante raríssimo de 1 tonelada. Então nós temos esse diamante que é a nossa vida, a nossa existência, a nossa reencarnação. E nós ficamos brigando por 1 grama de ouro, uma coisinha pequenininha que o nosso pai e nossa mãe não nos deu. Refletindo sobre isso, como que eu posso
trabalhar até aquilo que não está de conformidade com o que eu queria, mas olhar o que de bom foi feito, né? Então é fácil a gente jogar a culpa e não olhar para nós. Se nós não temos pais perfeitos, é porque também nós não somos filhos perfeitos. E se tem alguma coisa dos nossos pais que nós não gostamos, que nós sejamos pais melhores para os nossos filhos. E é assim que a humanidade cresce, é assim que a sociedade se desenvolve. É dessa maneira, através dos erros passados, que a gente não admite mais e nós deixamos de cometê-los. Vamos cometer outros, mas o aprendizado está aí. Então, o Evangelho, né, a lição de hoje, traz para a gente, principalmente, podia ficar falando aqui o dia inteiro, o resto da noite, inclusive, porque tem coisa, né, para a gente falar em relação ao pai e mãe. Mas o ponto fundamental aqui é a gratidão. Mesmo que os nossos pais biológicos tenham nos desamparado, tenham ido embora, alguém nos criou. Porque uma criança não sobrevive sozinha, certo? Mesmo que seja um avô, um tio, um irmão mais velho, mesmo que seja numa instituição que foi acolhido, alguém cuidou de nós. E a todas essas pessoas vale sempre o nosso carinho, o nosso amor e, acima de tudo, a nossa gratidão. Para que nós, vamos lembrar do mandamento, para que nós tenhamos longa vida sobre a terra que o Senhor nos dará. Que Deus nos prepara um futuro glorioso, um futuro iluminado, onde nós vamos entendendo que cada um na sua condição dá para nós o que Ele pode. Então tenhamos certeza que os nossos pais deram o melhor deles para todos nós e que nós possamos dar o melhor de nós para os nossos filhos. Com essas reflexões a gente pede, né? Durante toda a semana, vai pensando, vai avaliando, vai trabalhando isso dentro do coração de cada um, para que nós possamos, semana que vem, virmos aqui com a cabeça, né, com outro entendimento, porque as lições do Evangelho são para nossa evolução. Tá?